Na semana passada, o TSE declarou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os impactos da decisão no cenário político atual e as futuras movimentações da defesa de Bolsonaro são assuntos que agitam o debate sobre a política nacional. Os rumos e os impactos para possíveis herdeiros políticos do ex-presidente estão na entrevista de hoje com o cientista político Paulo Ramires. Bom, a defesa ainda pode recorrer em duas instâncias, né? São chamados embargos infringentes. E a primeira dessas instâncias é o próprio TSE. E um dos argumentos possíveis dos advogados de Bolsonaro é de que outras provas foram acrescentadas após a denúncia original do PDT. Seriam desses caminhos. Inclusive, foram feitas alusões ao 8 de janeiro, né, desse ano. A outra alternativa é recorrer junto ao STF. E claro que aqueles que já participaram da decisão no TSE, né, que é o caso da Carmen Lúcia, o próprio Alexandre de Moraes e o Nunes Marques, esses certamente não poderão participar de uma decisão que deverá ser monocrática, por sorteio, a escolha de quem deverá ver a legalidade ou não dessa punição de Bolsonaro. E apesar de monocrática, ainda assim a decisão será julgada pelos pares, né? Enfim, o caminho de Bolsonaro é muito difícil. A maioria dos juristas aponta que é basicamente impossível ele conseguir reverter essa decisão. E a gente já falou muito na semana passada, né, no sentido de entender quais são as razões que levam a essa decisão do TSE. Então, quais foram as motivações? A principal motivação foi uma denúncia feita pelo PDT em função de que, durante o período eleitoral, salvo engano, em novembro do ano passado, o ex-presidente Bolsonaro utilizou o meio de comunicação público com a intenção de deslegitimar o processo eleitoral brasileiro junto a embaixadores embaixadores que estavam no país. E tudo isso fez com que a imagem do processo eleitoral e a idoneidade fosse colocada em xeque. A direita, por sua vez, os defensores do Bolsonaro, alegam que a audiência dessa TV pública era ínfima, de modo que não houve nenhuma interferência sobre o processo eleitoral. Essa é uma justificativa utilizada pelos bolsonaristas. No entanto, no cargo da presidência deve haver um decoro e, consequentemente, o não uso de instrumentos públicos com intenções eleitorais. E foi a partir disso que a Justiça Eleitoral determinou a punição de Bolsonaro. Mas outros analistas também verificam que Bolsonaro não foi apenas culpabilizado em função do uso dessa TV pública, mas pelo conjunto da obra. Nos 4 anos de governo, houve uma série de acusações sobre a legitimidade das eleições, inclusive alusões ao golpe militar de 64 e supostas possíveis interferências, inclusive, ao STF. Tudo isso fez com que a soma desses elementos levasse Bolsonaro à punição. A decisão da inelegibilidade e toda a discussão sobre o assunto abre um espaço para um debate político sobre possíveis nomes da direita nesse caminho futuro da política. O que pensar, o que é possível pensar nesse momento em relação a esse assunto? Bom, primeiro que, diante de um mundo tomado por redes sociais, as figuras carismáticas, na alusão de Max Weber, são aquelas que acabam chamando mais atenção do eleitorado. O PT conseguiu retomar essa imagem através do próprio Lula, que, embora estivesse preso, teve os processos anulados, retornando à presidência. E agora a gente pode dizer que, em relação à direita ela está órfã dessas figuras, né? Mas, ainda assim, Bolsonaro deixou um capital político de 58 milhões de votos, algo acima de 49% das intenções de votos e dos votos válidos, né, da eleição do ano passado. E a questão é quem será o herdeiro desse capital político. Há poucas figuras extremamente carismáticas na direita. Talvez a Damares é um nome forte, mas também muito se discute a necessidade de figuras com comportamento mais ponderado, a fim de que jamais a direita volte a repetir esse erro do Bolsonaro, que foi ter, com uma figura carismática e populista, atacar o sistema eleitoral brasileiro e as demais instituições democráticas. E surgem nomes importantes, como Tarcísio, governador de São Paulo, e Zema, governador de Minas Gerais. Porém, são figuras que não têm tanto carisma quanto o próprio Bolsonaro.
E aí surgem outras duas alternativas, né? Porque esse processo contra o Bolsonaro é o primeiro de uma longa lista de mais 18, 20 processos que Bolsonaro se defrontará pela frente. E caso Bolsonaro seja culpabilizado em cada um desses processos, ou a maioria deles, pode ser que parte desses aliados que foram eleitos em função desse apoio ao Bolsonaro abandonem o barco, enfraquecendo o movimento mais à direita brasileiro. Outra alternativa é que esses políticos eleitos em função do Bolsonaro mantenham o apoio e essa fidelidade, tal qual aconteceu com Lula quando ele esteve preso. E sendo assim, a tendência é que haja essa transferência, né, da herança dos votos de Bolsonaro à figura que mais se destaque, mantendo essa fidelidade. E cabe também uma discussão sobre a relevância política do ex-presidente Bolsonaro, no sentido de que ele continue, né, no cenário, ainda que em outras frentes? Sim, mesmo condenado, Bolsonaro não perderá o papel de cabo eleitoral, né? O Lula, inclusive, fez isso enquanto esteve preso, apoiando uma série de candidatos a deputados federais, a governadores, obtendo um certo sucesso, sobretudo no Nordeste, nas eleições de 2018. Pode ser que Bolsonaro também consiga ser um cabo eleitoral muito forte, apesar de condenado. Porém, à medida que outros processos venham à tona e futuras possíveis condenações, pode ser que esse capital se converta num verdadeiro veneno, num antídoto contra a atração de votos. Tudo dependerá dos processos na justiça e qual será o peso de Bolsonaro diante de todas as suas ações durante 4 anos de governo. Jornal da Tarde termina aqui. Ótima tarde para você. Boa tarde, boa semana e até amanhã. Tchau, tchau.